alunos do quinto ano, tudo certo com vocês? Aqui é a Prof. Camila e hoje teremos a nossa aula de língua portuguesa de número 81. Hoje a gente vai trabalhar sobre a relação de informações em diferentes textos. Então, os objetivos dessa aula são compreender as relações existentes em diferentes textos acerca de uma mesma temática, ler e interpretar textos de diferentes gêneros textuais, analisando as informações e associando-as. Então, para essa aula, vocês vão estar utilizando aí o lápis, a caneta, a borracha e o caderno de língua portuguesa. Então, relacionando informações. Quantas coisas a gente tem conhecimento? Pensem, um geral. Olha só quantas informações nós temos. A gente obtém informação na família, na sociedade em geral, a gente obtém informação assistindo televisão, lendo jornal, revista, na escola, enfim. Então, quantos saberes, informações, deduções a gente consegue realizar? Quanto mais a gente conhece, mais simples é de conhecer mais coisas. Pois bem, todo esse saber, ele vem de tempo de estudo. É lógico que quanto mais a gente estuda, mais a gente obtém esses saberes. Então, a gente estuda, a gente faz leitura, a gente faz escrita, a gente escuta informações também, tá? A gente vivencia experiências que vão estar agregando na nossa maturidade também. A gente realiza práticas aí. Quando a gente fala disso, eu não me refiro apenas a esse ambiente escolar, porque a gente aprende em diversos ambientes, inclusive no escolar, tá? Logo notamos que para a gente se apropriar desse saber, a gente utiliza de diversos textos e de diversos contextos, O contexto é o todo, é o ambiente em que eu estou inserido. Nessa aula, a gente vai trabalhar com matemática, tá? A prof lançou aqui um tema e a partir desse tema eu vou analisar diversos textos e fazer interpretação desses textos, tá? Então, nós vamos trabalhar com texto científico, nós vamos trabalhar aqui com artigo de opinião, a gente vai trabalhar com poesia também, com música, todos esses relacionados a um tema só. E daí a gente vai fazer essas relações, porque em cada texto, em cada gênero textual, a gente vai obter informações diferentes, ok? Então, o tema, a prof ficou pensando bastante que tema será trazer para trabalhar diversos textos. E eu trouxe um tema que com certeza é de relevância para vocês, que é a adolescência, Alguns já se consideram adolescentes, outros pré-adolescentes, outros se consideram aí apenas crianças, então a gente vai estar trabalhando sobre essa temática. Então, o primeiro texto que a gente vai trabalhar é uma poesia, tá? Um texto em verso. Então, essa poesia, ela se chama Ser Adolescente. Então, vamos lá. Ser adolescente é algo diferente. É ter muita coisa em mente e não saber o que se sente. É sorrir e chorar sem motivo aparente. É calar e falar, é tudo tão diferente. É ter muitos amigos, mas também curtir uma solidão. Mergulhar em meus pensamentos, escutando meu coração. Meu refúgio é meu quarto, onde fico isolada. Do mundo e de todos, até de madrugada. Mas uma coisa eu sei, estou me adaptando a uma nova vida que está me esperando, tá? Esse poema é de Regina Vilaça. Então, pessoal, aqui a gente tem um poeminha, ele é um poeminha bem simples, a gente percebe aí a questão das rimas nesse poema. Ele possui aí os seus versos e as suas estrofes, característica do poema. Em cada um ele vai estar trazendo o quê? Algumas questões sobre a adolescência. Então, olha só como ela explica. Por exemplo, é sorrir e chorar sem motivo aparente. Então, o adolescente, ele está sofrendo ali bastante com a questão hormonal. Então, ele começa a rir demais ou começa a chorar e se alguém pergunta por qual razão você está fazendo isso, nem ele sabe explicar, tá? Uma explosão de emoções. É calar e falar, é tudo tão diferente, Preferir ficar mais em silêncio por um tempo ou querer falar muito em outro momento. Ter muitos amigos, principalmente por estar inserido aí nesse ambiente escolar, onde é bem propício a gente desenvolver sempre amizades. E
mas também estar curtindo aí a solidão, né? Gostar de estar entre muitas pessoas, mas também gostar de ficar sozinho com seus pensamentos, tá? Mergulhado em seus pensamentos, escutando o meu coração, tá? Meu refúgio é meu quarto, né? A menina tá falando que o refúgio, né? O local onde ela prefere ficar isolada no quarto, onde fica isolada do mundo e de todos até de madrugada, né? Nesse desenho, ela parece que tá escutando música, então ela gosta de ficar no quarto lá, escutando a música isolada dos demais. Galerinha, aqui nós temos um artigo de opinião. Esse textinho, na verdade, já foi trabalhado na disciplina de língua portuguesa e eu resolvi retomar ele porque ele é bem interessante. Ele fala da pré-adolescência em si, né? Esse período que antecede, né, que a sociedade, né, julga como pré-adolescência, que antecede a adolescência, que é o momento em que vocês estão aí vivendo. Então, pré-adolescente é criança? Aproveite o finalzinho da infância, pois ela não volta nunca mais. Então é um texto de Roseli Saiu. Vamos fazer a leitura. Você já foi chamado de pré-adolescente? Pensa que é um deles? Eu acho a coisa mais estranha essa história de chamar criança de pré-adolescente. Eu sei que algumas gostam disso porque se sentem mais velhas e mais importantes. Quer saber de uma coisa? Ser criança é muito, muito importante. Vamos pensar na expressão pré-adolescente? Pré sempre quer dizer antes de alguma coisa. Por exemplo, pré-Páscoa, antes da Páscoa. Pré-provas, antes das provas, entre outros. Pense nisso. Pré-adolescente significa que a pessoa não é mais criança, mas também não é adolescente. Mas ela é o quê? Nada. Dessa maneira, dá para perceber como essa expressão é esquisita. Afinal, todo mundo é uma coisa agora e vai ser outra coisa depois. Isso é o natural. Já pensou se chamarmos os adultos de pré-velhos? Eles não vão gostar nem um pouco, não é verdade? Mas eles nem pensam nisso quando chamam as crianças de 11 ou 12 anos de pré-adolescentes. Pois saiba que elas são crianças. Estão no final da infância, mas ainda continuam crianças. Vou contar uma coisa. Quem usa essa expressão tem pressa de que a infância acabe logo. Não precisa ter pressa. Ser criança já dura bem pouco, só 12 anos, só. Depois disso, não dá mais para voltar atrás. Você deve conhecer adolescentes e até adultos que se comportam como crianças. Fica um pouco ridículo, não fica? Então, aproveite bem, mas muito bem mesmo, esse finalzinho da sua infância. Por mais que tenha vontade de vez em quando de ser mais velho do que é, resista, mas mais 1 ou 2 anos e você chega lá. E quando chegar, vai precisar saber que aí sim acabou a infância e para sempre. Por enquanto, use o seu tempo livre e brinque muito ou fique sem fazer nada. E quando um adulto disser que você é um pré-adolescente, faça a cara feia e afirme: eu sou criança e gosto de ser assim. Olha só, esse artigo de opinião ele é muito interessante porque a autora traz justamente essa ideia. Ela mostra-se contra essa ideia. Notem que ela usa argumentos, aqui a gente já trabalhou sobre textos argumentativos, então ela tenta convencer o leitor a aderir a essa ideia, né? Então o que ela diz? A infância ela já é um período curto, dura só 12 anos, enquanto que a idade adulta, por exemplo, olha quanto tempo que dura aí, mais de 40 anos. Então se a gente analisar, já dura muito pouco. Aí você se torna, a pessoa do 0 ao 12 anos seria considerada criança. Aí em vez de chegar até os 12 para ser considerada aí adolescente, querem encurtar mais ainda e a partir dos 10, 11, na verdade ela cita 11, 12 anos, quer deixar a criança pré-adolescente. E inclusive ela cita uma parte que eu acho bem cômica, essa questão do... Não tô achando aqui, mas enfim, que imagina falar que um adulto, né, porque pré-adolescente não é criança nem adolescente, é pré-adolescente. Imagina chamar os adultos de pré-velhos, porque um adulto, a próxima fase da vida dele seria, né, a velhice, a terceira idade. Então, ficaria muito estranho. Então, ela se diz contra essa questão de chamar as crianças de 11, 12 anos de pré-adolescentes. Ela acha certo chamar de criança e quando essa criança tornar-se adolescente, chamar de adolescente, tá? Agora nós temos uma tirinha,
tá? Uma tirinha, a gente inclusive trabalhou já sobre histórias em quadrinhos nas aulas anteriores. Eu trouxe uma tirinha da Mafalda. Lembra a Mafalda é uma personagem, né? Uma menina de apenas 6 anos que tem muitos pensamentos acerca do mundo, né? Pensamentos críticos acerca aí da sociedade, do meio ambiente em si, principalmente da sociedade, porque ela busca avisar muito essa questão das ações das pessoas em geral. Então, olha que interessante que ela vai falar aqui sobre a juventude. Então, tem 2 senhores caminhando e um deles fala: mudar o mundo? Coisa da juventude. Quando eu era adolescente, também tinha essas ideias. E veja agora, e daí eles saem, né, não se importando com nada. Olha aqui, pessoal, se a gente não se esforçar para mudar o mundo, depois é o mundo que vai mudar a gente, tá? Então, olha só que interessante que ela percebe. Ela nota que os adultos, hoje adultos, mas no passado eles tinham esse pensamento de mudar o mundo. Quando a gente é criança, adolescente, a gente sempre tem ideias revolucionárias, né? E daí a gente pensa por que os adultos que poderiam estar fazendo isso não estão fazendo, né? Então, o que ela nota? Que os adultos, eles tinham realmente sonhos de mudar o mundo, mudar as coisas, as pessoas, o meio ambiente, enfim, né? Buscar justiça, entre outros aspectos. Mas quando eles se tornaram adultos, a mente deles passou a se focar em outras questões, por exemplo, o trabalho, tá? Então, todos esses sonhos, esses ideais em mudar o mundo acabaram ficando de lado. Então, o que ela diz para os amigos dela? Para todo mundo se esforçar. Agora, já quando é criança, porque depois que for adulto, o adulto não vai mudar o mundo, mas o mundo passa a mudar o adulto. Galerinha, eu trouxe também um artigo científico para vocês, tá? Um artigo científico é aquele que vai trazer, né, dados comprovados cientificamente. A gente já abordou também sobre isso, abordamos também divulgação científica lá mais no início do ano nas aulas de língua portuguesa. Então, eu trouxe um artigo do Drauzio Varela, que ele é um médico, né, bastante conhecido no nosso país. Ele tem o site dele, a gente inclusive, né, consulta aí muitos artigos dele, são bem interessantes. E é interessante que ele traz uma linguagem formal, mas não tão complexa, uma linguagem que é entendida pela população em geral, tá? Porque quando a gente tem uma linguagem formal demais, o que acontece? Apenas pessoas da área, no caso aqui, como ele fala sobre saúde, apenas profissionais da saúde conseguem ter esse entendimento. E aqui ele traz sobre a adolescência de um modo que tanto, né, crianças talvez bem pequenininhas não consigam compreender, mas crianças maiores, adolescentes e adultos, claro, vão ter compreensão. Então, eu não trouxe ele completo, eu trouxe uma parte dele para vocês, tá? Então, a adolescência é um fenômeno moderno. No passado, as crianças eram jogadas na vida adulta sem estágios intermediários. Os estágios intermediários são entre uma fase e outra, teria uma inserida. Então, ou é criança ou é adulta, não tem adolescência, que é esse estágio intermediário entre a infância e a idade adulta. No campo, meninos pegavam a enxada aos 7 anos e as meninas dessa idade cuidavam dos afazeres da casa e dos irmãos menores. Então, eram crianças em miniaturas, a gente pode dizer, adultos em miniaturas, porque eram crianças, obviamente, menores, né, em relação ao adulto, e que acabavam executando aí trabalho que hoje seria trabalho de adulto, ou pelo menos de adolescente. O progresso, a melhora das condições de nutrição, de higiene, o saneamento básico e o acesso à educação criaram a necessidade de encontrar critérios para definir quando termina a infância e quando começa a vida adulta. A dificuldade maior está no fato de que o hiato entre elas não é exclusivamente biológico, mas uma construção social. Olha só, a questão da adolescência, ela é um período da vida em que a sociedade construiu. Porque antes, como eu citei, terminou a infância, começou a idade adulta. Já ali na infância, a criança já tinha que executar trabalhos de pessoas mais velhas. E aqui ele fala essa questão da construção social. A adolescência foi uma criação da sociedade, né? O período da adolescência a sociedade criou
para ter um intermediário entre a infância e a idade adulta. A visão de que a rebeldia dos adolescentes é resultado de explosões hormonais incontroláveis é antiquada. Eles de fato tendem a ser imprudentes e impulsivos, mas em algumas situações dão lições de sensatez aos mais velhos. Pais e mães que bebem e fumam muitas vezes têm filhos abstêmios que detestam cigarros. Olha que interessante. Quando se fala em adolescência, se fala muito nessa questão hormonal e nas mudanças de humor, e realmente isso acontece em boa parte dos adolescentes. Porém, os adolescentes, eles trazem muitas lições para os adultos. Aqui a gente tem um exemplo bem simples, que adolescentes que têm pais, né, pai, mãe, que bebem, que fumam, né, fazem uso aí às vezes de drogas ilícitas até mesmo, eles detestam aquilo, né? Então é uma lição para aqui, porque obviamente bebida alcoólica, cigarro não está trazendo benefício nenhum à saúde. Logo, se eles detestam, já serve como uma lição para os pais, né, diminuir o consumo ou até mesmo pararem o consumo disso. O córtex pré-frontal, que ocupa a parte anterior do cérebro, uma parte do cérebro, tá? Estrutura essencial para as funções executivas responsáveis pela habilidade de tomar decisões, planejar as ações e resistir aos impulsos, não consegue formar as conexões necessárias para ficar completamente online antes dos 20 anos. Tá? Então, quando a gente fala aqui em idade adulta, questão de responsabilidade, tomada de decisões, responsabilidades, habilidades, tudo isso ele não consegue se formar totalmente antes dos 20 anos, tá? Por isso se discute muito essa questão da adolescência. Como eu vou considerar um adulto, né? Saiu da infância ali com 12 anos, agora é adulto? Muito cedo. Então, por isso se põe esse intermediário que é a adolescência. Galerinha, eu trouxe também para vocês uma música do Carrossel, o nome dela é Sou Adolescente, tá? Eu vou ler a letrinha dela para vocês, obviamente é uma música, ela está em versos. Então, sou adolescente, vê se não me enche. Sou muito calmo, mas não pisa no meu calo e eu também gosto de aprontar. Se eu fecho a cara, chuto o balde e só reclamo. Quando eu quero, eu sou chato pra danar. Por isso não amola, tô nervoso com vontade de gritar. Sou adolescente, daí as meninas gritam, peraí, vê se não me enche. Sou muito calmo, mas não pisa no meu calo, também gosto de aprontar. Que ele usa aprontar, né? Na verdade seria aprontar, mas é uma linguagem mais informal. Sou adolescente, vê se não me enche, tá todo mundo me falando que criança tão gracinha é essa daí. Será que eles não entendem que porque eu tô carente, parece que eu não tô nem aí? Por isso não amola, mas será que alguém pode me ouvir? Então aqui o que a gente nota? Um adolescente descarregando os pensamentos dele, né? Só adolescente, ele, né, vê se não me enche, então ele quer ficar às vezes sozinho, isolado, e outras crianças ou adultos começam a encher ele, né? Querer conversar muito, querer ficar muito perto, enfim. Também gosto de aprontar. Se eu fecho a cara, chuto o balde, só reclamo, né? Bem comum aí por essa questão hormonal, às vezes o adolescente reclamar bastante, as coisas nunca estão muito bem, ou às vezes estão bem até demais. Sou chato pra danar também, né? Julgam muito os adolescentes como uma fase mais chata, mais difícil de estar lidando. Por isso não amola, tô nervoso com vontade de gritar. Outro versinho importante aqui. Que criança tão gracinha é essa daí? Então aqui a gente vê como os adultos ainda... A criança já está se considerando adolescente, mas os adultos estão falando que criança mais gracinha é essa daí. Ok, pessoal? Então, essa musiquinha vocês podem inclusive consultar ela lá no YouTube, é uma musiquinha mais antiga, mas ela é bem interessante. Então agora, pessoal, vocês concluíram essa lição. Agora vocês vão ter algumas atividades aí para estarem executando. Até a próxima e bons estudos!